Você gosta de contos e vídeos relaxantes? Inscreva-se agora no canal e já curta o vídeo. Bora para a história! Parte 1. As 3 estrelinhas de pedra azul. No coração do interior de São Paulo, onde as ruas eram de terra batida e os fins de tarde tinham cheiro de pão saindo do forno, havia uma casinha com janelas verdes e telhado de barro. Ali viviam 3 irmãs muito especiais, Fer, Mai e Vic. Fer era mais velha, com olhos que pareciam sempre procurar algo além do horizonte. Mai, a do meio, tinha riso fácil e os pés descalços quase o tempo todo. Já Vic, a mais nova, vivia com os cabelos bagunçados e um mundo inteiro inventado dentro da cabeça. Cada uma era diferente, mas juntas pareciam formar um quebra-cabeça que só o amor de irmãs podia montar. A mãe delas, Dona Lourdes, era doce como mel de laranjeira. Tinha mãos quentinhas, voz de cantiga antiga e um olhar que enxergava até pensamento escondido. Ela cuidava de tudo com carinho, das roupas no varal ao bolinho de chuva nas tardes frias. Mas o que ela mais gostava era de ver as meninas correndo no quintal, rindo alto e inventando brincadeiras que só elas entendiam. Naquela manhã, o céu amanheceu em tons de rosa e dourado. Era sábado, o dia mais livre da semana. As 3 acordaram antes do galo cantar, empolgadas com um plano que haviam cochichado antes de dormir. Explorar o mato dos fundos, um pedacinho de floresta que crescia depois da horta da vizinha. Hoje é dia de aventura, disse Fer, com seu tom de líder natural. Mas sem pegar atalho pelo galinheiro, hein? Lembrou Mai, já amarrando os cabelos. E se a gente encontrar um duende? Perguntou Vic, os olhos brilhando. Dona Lourdes apareceu com uma cesta de frutas e um aviso cantado. Levem água, usem boné e nada de voltar depois do almoço. As 3 deram risada. A manhã cheirava a terra molhada e segredo bem guardado. Sem saber, estavam prestes a descobrir algo que mudaria para sempre a forma como viam o quintal, o mundo e a si mesmas. Parte 2. O portão escondido. O mato dos fundos era um velho conhecido das 3 irmãs, mas naquela manhã parecia diferente. O sol filtrava pelas folhas com mais intensidade, criando caminhos dourados no chão. As borboletas dançavam devagar, como se estivessem esperando por elas. Fer ia na frente, com um galho na mão. Mai cuidava da trilha, afastando os matinhos que insistiam em agarrar suas pernas. Vic vinha atrás, cantarolando uma música que inventava na hora, olhando para o alto como se o céu fosse responder. Tá vendo aquilo? Sussurrou Fé, parando da rapanta. No meio do capim alto havia algo estranho. Meio coberto por folhas, um velho portão de madeira estava encostado em 2 troncos grossos. Não parecia fazer parte de nenhuma cerca. E atrás dele só havia mais mato. Como nunca vimos isso antes? Perguntou Mai, tocando na madeira com cuidado. Vic se aproximou, colocou a mãozinha no trinco enferrujado e disse baixinho: é um portal. Tenho certeza. Fer e Mai trocaram um olhar. Era só um pedaço de madeira, no meio do mato. Mas Vic dizia com tanta certeza, com tanta fé infantil, que as 2 sentiram algo diferente. Um arrepio bom, como quando se entra em um quarto escuro e descobre que há velas acesas. Vamos entrar? Perguntou Vic. Mas e se for perigoso? Reza to me.
Fer olhou para o céu. O sol ainda estava alto. Dona Lourdes só esperava que voltassem até o almoço. É só uma espiadinha, disse, empurrando devagar o portão. Com um rangido suave, ele se abriu. Do outro lado, havia um caminho de terra bem batida, ladeado por pequenas pedras redondas e azuis. O ar era mais fresco e o som dos passarinhos parecia mais nítido. Vamos, disse Fer, sorrindo. E assim, com passos miúdos e olhos brilhando, as 3 meninas atravessaram o portão escondido, sem saber que estavam entrando em um lugar onde o tempo não se comportava do mesmo jeito, e onde sonhos pareciam ganhar forma. Parte 3. As pedras que cantavam. O caminho depois do portão parecia encantado. As árvores se inclinavam levemente, como se cochichassem entre si a chegada das 3 visitantes. O ar cheirava alecrim e terra molhada, com um toque doce que nenhuma das irmãs conseguia identificar. Vic caminhava devagar, os olhos atentos ao chão. "Olhem!" exclamou, agachando-se para pegar uma pedrinha azul. Era lisa como vidro, mas parecia pulsar levemente em sua mão. Fer pegou outra, mais achatada, e levou ao ouvido. "Vocês escutam isso?" Mai aproximou-se, pegou uma terceira pedrinha e fez o mesmo. Lá dentro, bem baixinho, havia um som, como uma melodia distante, tocada por instrumentos que ninguém sabia o nome. Uma música suave, que lembrava ninar, vento e lembranças boas de tardes no colo da mamãe. "Elas cantam", sussurrou Vic, encantada. As 3 se sentaram no chão coberto de folhas secas, cada uma segurando uma pedra, como se fossem conchas mágicas. Ficaram em silêncio por um tempo, só ouvindo. E a cada nota invisível, um sentimento bom nascia dentro do peito. Fer se lembrou do cheiro do bolo de milho da vovó. Mai pensou no dia em que aprendeu a andar de bicicleta com a ajuda de Lourdes. Vic só sentia um calor gostoso no coração, como se estivesse sendo abraçada pelo próprio céu. "Esse lugar é especial", disse Mai, quase sem voz. Fer sentiu. Ela sentia também. Não era um lugar comum. Era como se tivessem cruzado uma linha invisível entre o mundo das coisas e o mundo dos sentimentos. "Vamos guardar as pedras", sugeriu Vic. "Para levar um pedacinho desse lugar com a gente?" As irmãs concordaram. Cada uma colocou sua pedrinha no bolso. Parte 4. O relógio coberto de folhas. O caminho das pedras azuis se estreitou, e as árvores pareciam formar um túnel de galhos acima das meninas. A luz do sol filtrava em feixes dourados, como se mostrasse exatamente por onde elas deviam ir. Era um silêncio vivo, cheio de sussurros da natureza. Vic segurava a mão de Mai e feria na frente, os olhos atentos. "Olha isso", disse de repente, parando. No meio da trilha, sobre um tronco caído, havia algo inesperado. Um velho relógio de parede, grande, com moldura de madeira escura. Estava coberto de folhas secas e musgo. Os ponteiros estavam parados, apontando para 11h23. "O que um relógio faz aqui?" perguntou Mai, intrigada. Fer passou a mão sobre o vidro embaçado. Apesar do tempo, ele parecia inteiro. Um pouco sujo, mas intacto. Vic se aproximou com cuidado.
como se o objeto pudesse acordar. Talvez ele conte as horas de outro tempo, sussurrou, fascinada. Que outro tempo? Sabermeyer. Um tempo só daqui, respondeu Vic. Um tempo que anda mais devagar, ou mais rápido, ou só em sonhos. As três se sentaram ao redor do relógio, curiosas. Fer pegou uma pedrinha azul do bolso e a encostou no vidro. Nada aconteceu. Mas, por um segundo, Mai achou ter ouvido uma nota musical ecoar. Parece o mesmo som das pedras, murmurou ela. Vic olhava fixamente para os ponteiros. Estavam imóveis, mas havia algo na posição deles que parecia certo. Como se aquele fosse o momento exato em que algo havia começado ou estivesse prestes a começar. Talvez seja uma porta, disse. Ou um aviso. Fer se levantou. Vamos continuar. Se esse relógio apareceu no nosso caminho, é porque estamos indo na direção certa. Me concordo. Vic deu um último olhar antes de seguir as irmãs. E, quando se afastaram, nenhuma delas percebeu que os ponteiros se moveram, só um pouco, mas o suficiente para marcar o tempo de um lugar onde tudo era possível. Parte 5. A Árvore dos Sinais. Depois de deixarem o relógio para trás, as meninas seguiram pela trilha que agora serpenteava entre pedras maiores e raízes grossas que brotavam do chão como dedos antigos. O ar estava mais fresco e havia uma névoa suave, quase transparente, que pairava entre os galhos altos. De repente, Vic parou. Vocês estão ouvindo? As irmãs fizeram silêncio. Um som suave vinha de algum lugar à frente. Não era a música das pedras, mas algo parecido. Como se fosse o sussurro de muitas vozes falando ao mesmo tempo, em harmonia. Vem dali, apontou Mai, e correram devagar, os passos leves sobre a terra úmida. Logo chegaram a uma clareira circular, onde uma árvore, enorme e antiga, crescia no centro. Seus galhos se espalhavam como braços protetores, e as folhas tinham tons de verde. É linda, sussurrou Fer. Mas o que mais chamava atenção não era a árvore em si, e sim o que havia preso em seus galhos. Pequenas fitas, papéis dobrados, tiras de pano e cordões coloridos dançavam com o vento. Alguns tinham desenhos, outros palavras escritas com cuidado. Mai se aproximou e pegou um papel que balançava bem na sua frente. Estava escrito: Quando estiver confusa, uca o vento. São recados, disse ela. De outras pessoas que passaram por aqui? Ou de nós mesmas, em outros tempos, disse Vic, pensativa. Fer encontrou uma fita azul com bordas douradas. Não havia palavras, mas ela sentiu algo ao tocá-la. Como se estivesse recebendo um abraço invisível, cheio de coragem. Acho que a árvore escuta, disse Fer. E responde. Vic tirou do bolso um caderninho que sempre carregava e escreveu algo. Depois, rasgou a folha com cuidado, dobrou 3 vezes e amarrou com uma linha num galho baixo. A gente promete não esquecer do que sente aqui. As irmãs ficaram ali mais um tempo. E antes de partirem, cada uma deixou um pequeno sinal naquela árvore de sabedoria, sem saber se um dia voltariam, ou se alguém encontraria seus recados no tempo certo. Parte 6. As pegadas no ar. Ao deixarem a árvore dos sinais para trás,
As 3 meninas sentiram que algo havia mudado. O caminho parecia mais aberto. O vento soprava com leveza, como se sussurrasse histórias só para quem soubesse escutar com o coração. Vic caminhava com passos leves, quase flutuando, os olhos atentos ao céu entre os galhos. De repente, parou e apontou. Olhem aquilo! No ar, acima de uma pedra grande e musgosa, havia pegadas. Não no chão, mas pairando no ar, como se alguém tivesse caminhado no vazio, deixando passos suspensos, feitos de poeira brilhante. É mágica? Perguntou Mai, fascinada. Fer se aproximou com cuidado. As pegadas tinham o tamanho de pés pequenos, talvez de uma criança. Elas seguiam adiante, curvando-se como se dançassem. Estão indo para lá, disse Fer, apontando para uma elevação entre as árvores. Quem andaria no ar? Perguntou Vic, já caminhando atrás das marcas. As irmãs seguiram as pegadas suspensas, que brilhavam apenas quando alguém as olhava com atenção. Era como se não quisessem ser vistas, apenas percebidas. O caminho ficou mais estreito e o vento mais forte, mas era um vento doce, que cheirava flores e chuva de verão. Será que alguém está guiando a gente? Perguntou Mai. Fer não respondeu. Ela também se fazia essa pergunta, porque tudo ali parecia feito para elas. O portão escondido, as pedras que cantavam, o relógio parado, a árvore dos sinais, e agora, pegadas no ar. Vic esticou a mão e tocou uma delas. Seus dedos atravessaram o brilho leve, e por um instante, ouviu um riso suave. Tem alguém aqui com a gente, disse, sorrindo. Mas não é para ter medo. As pegadas levavam até uma colina baixa. No topo, havia uma pedra redonda, como um assento antigo, coberto de líquen verde e flores roxas. Acho que é aqui, disse Fer. E ali, as 3 irmãs sentaram-se em silêncio, sentindo que aquele lugar guardava algo importante. Ainda não sabiam o que, mas sabiam que estavam prontas para descobrir. Parte 7. O sopro esquecido. O topo da colina parecia flutuar entre o céu e a terra. As meninas sentaram-se sobre a pedra redonda, uma ao lado da outra, observando o horizonte que se estendia com campos dourados, árvores altas e um rio brilhando à distância. O vento ali era diferente. Ele não apenas soprava, ele contava histórias. Fechem os olhos, disse Vic, sentindo uma vontade estranha de escutar com o corpo inteiro. As 3 obedeceram. O silêncio preencheu tudo por um momento, e então veio o som, uma melodia sem instrumentos, feita de suspiros, lembranças e coisas que talvez nunca tivessem sido ditas. Fer sentiu um aperto no peito, como se lembrasse de algo que nunca viveu, mas que sempre esteve ali, escondido. Um abraço que faltava. Um beijo na testa. Vai ficar tudo bem, sussurrado em um sonho antigo. Mai teve a imagem de um guarda-chuva vermelho, girando no ar em um dia de vento forte, e da mamãe rindo, os cabelos presos com um lenço azul. Vic. Vic ouviu seu nome sendo chamado de uma forma doce, como só alguém muito especial poderia chamar. E mesmo sem ver quem era, sentiu os olhos se encherem de lágrimas quentinhas. O vento lembra da gente, sussurrou Mai, com a voz embargada. Ou talvez a gente lembre dele, respondeu Fer, abrindo os olhos lentamente. Ali,
naquela pedra antiga, sob o céu que parecia escutar, as 3 irmãs entenderam que aquele sopro não era apenas ar. Era memória. Era carinho esquecido. Era cuidado que ficou no tempo e agora voltava em forma de vento. Vic olhou ao redor e viu pequenas penas brancas caindo devagar, como se alguém lá em cima tivesse aberto uma almofada cheia de leveza. Cada pena pousava no chão e sumia, como se derretesse no ar. Ele deixou um presente, disse Vic, sorrindo. As 3 se abraçaram ali mesmo, sem precisar dizer mais nada. O mundo havia sussurrado de volta. E elas estavam ouvindo. Parte 8. O guardião do portão de dentro. O vento foi aos poucos diminuindo, como uma canção que chega ao fim. Quando abriram os olhos, as meninas notaram algo que não estava ali antes, uma abertura entre 2 árvores, logo atrás da pedra onde estavam sentadas. Era como um arco natural, formado por galhos que se entrelaçavam em espiral. No centro, pairava uma luz suave, pulsando como um coração calmo. Mais um portão? Pergunta May, Maraville Hada. Fé sentiu. Vic deu um passo à frente, mas uma voz grave e gentil, que não vinha de nenhum lugar visível, ecoou entre as árvores. Para entrar aqui, é preciso lembrar. As 3 se entreolharam. O que deveriam lembrar? Fer olhou para o chão e viu que havia pequenas palavras escritas entre as raízes. Não com tinta, mas com folhas organizadas pelo vento. O que te protege por dentro, te guia por fora. Acho que não é sobre lembrar de algo específico, disse Fer, mas de quem a gente é. Mai fechou os olhos por um instante. Quando abriu, sorriu para si mesma. Eu lembro da vez que chorei escondida e a mamãe me trouxe chá e cobertor, sem dizer nada. Só ficou comigo em silêncio. Eu lembro do dia em que Vic caiu e rasgou o joelho, disse Fer. E mesmo com dor, ela sorriu só pra gente não ficar preocupada. Vic respirou fundo. Eu lembro que nunca estive sozinha, mesmo quando achei que estava. A luz entre os galhos ficou mais forte. E da sombra surgiu uma figura, feita de folhas, pedras e luz dourada. Tinha a forma de um animal e, ao mesmo tempo, de uma pessoa. Seus olhos eram profundos, mas não assustavam, acolhiam. Vocês têm a chave, disse o guardião. Sempre tiveram. Com um gesto lento, ele se afastou e o portão se abriu completamente. Lá dentro, não se via floresta ou pedras, mas uma espécie de jardim estrelado. Estamos prontas, disse Fer. E de mãos dadas, as 3 atravessaram o portão de dentro, levando com elas o que realmente importava, a memória dos laços que as mantinham juntas. Parte 9. O jardim que sabe esperar. Ao atravessarem o portão, as meninas entraram em um lugar diferente de tudo que já tinham visto. O chão era feito de pétalas que não se amassavam ao pisar. O ar cheirava a bolo recém-assado e terra molhada. E o céu era tão perto que parecia caber na palma da mão. É como sonhar acordada, disse Mai, encantada. Flores brotavam ao redor conforme elas caminhavam. Algumas eram conhecidas, como margaridas e jasmins. Outras pareciam saídas de um livro de histórias. Flores que riam baixinho, outras que mudavam de cor conforme o humor de quem passava. Vic se abaixou para tocar uma flor azul e redonda.
Ao encostar o dedo, a flor sussurrou: "Eu esperei por você." Ela se assustou e depois sorriu. "Essa flor falou comigo", exclamou. "Talvez todas estejam esperando a gente", disse Fer. "Esse jardim parece ter sentido nossa falta." No centro havia um espelho d'água, redondo como a lua, cercado de bancos feitos de nuvens firmes. Ao se aproximarem, cada uma viu no reflexo não o rosto de agora, mas versões de si mesmas em diferentes momentos. Vi com seu bichinho de pelúcia, Mai dançando sozinha na sala, Fer cuidando das duas quando estavam doentes. "É o jardim das lembranças boas", sussurrou Mai. "Não", corrigiu Vic. "É o jardim do que é verdadeiro." O silêncio era confortável. As meninas sentaram-se ali por um tempo que o relógio não mediria. Sentiram que aquele lugar não exigia pressa, nem respostas. Só presença. "Aqui a gente não precisa correr", disse Fer. "Nem explicar nada. É um lugar que sabe esperar", completou Vic. Do alto de uma árvore prateada, uma folha desceu flutuando até cair no colo de Mai. Nela estava escrito: "Voltem quando quiserem. Sempre haverá flores esperando." As três guardaram aquele momento no coração, sabendo que não importa o quanto o mundo fosse agitado, aquele jardim estaria lá, firme e suave como uma memória que nunca se apaga. Parte 10. De volta com o coração cheio. Quando se levantaram do espelho d'água, uma brisa morna as envolveu. Era o jardim dizendo adeus, mas de um jeito gentil, como quem sabe que o reencontro é certo. As pétalas sob seus pés formaram um caminho luminoso de volta ao portão. "Acho que está na hora de ir", disse Fer, com um sorriso sereno. Mai pegou uma florzinha dourada que cresceu em sua mão, como um presente. Vic tocou mais uma vez a água do espelho, como quem guarda um segredo. Ao atravessarem o arco de galhos, o jardim desapareceu lentamente atrás delas, como se nunca tivesse existido, e, ao mesmo tempo, como se sempre estivesse ali, esperando. Quando deram por si, estavam novamente na trilha atrás da casa da mamãe Lourdes. A luz do sol filtrava pelas árvores, os pássaros cantavam ao longe, e o mundo parecia igual, mas elas sabiam que não era. "Isso tudo foi real?" Pergunta Mai, alhando para as armas. Fer deu de ombros, com o olhar brilhando. "Às vezes, o que a gente sente é mais real do que o que a gente vê." Vic abriu a mão e, de lá, caiu uma pena dourada. Era a última lembrança do jardim, discreta e mágica, como tudo que viveram. Ao chegarem no quintal, viram Lourdes pendurando roupas no varal. Ela se virou, com aquele sorriso de mãe que entende mais do que diz. "Foram longe?" Pergunto. "Um pouquinho", disse Fer. "Mas a gente voltou com o coração cheio", completou Vic. Lourdes abriu os braços e abraçou as três ao mesmo tempo. E, naquele abraço, todo o jardim, o vento, as flores e as pegadas no ar pareciam caber. À noite, quando se deitaram, Fer, Mai e Vic ficaram em silêncio por um instante, cada uma no seu quarto, mas unidas por algo que nenhuma distância podia separar. E se um dia alguém perguntar se meninas podem encontrar jardins secretos, guardiões de vento e flores que falam, elas saberão exatamente o que responder. Sim, principalmente quando se acredita com o coração. Fim.